Olá, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que não estava programado, na verdade já faz alguns dias que eu estava pensando se eu postava ou não um vídeo sobre isso, mas eu decidi postar porque tem muito a ver com o que a gente conversa aqui sobre a relação das pessoas com as redes sociais. Nos últimos dias, muito tem se falado nas mídias sobre o caso Vitória, que foi um crime que está sendo bem divulgado aí pela mídia, que aconteceu recentemente em São Paulo. E esse crime, especificamente, ele acende um alerta a respeito do compartilhamento de informações pessoais nas redes sociais. Não é a minha intenção falar sobre o crime em si, porque não é algo que realmente conversa com o objetivo do canal, com o que a gente conversa por aqui. E também em nenhum momento culpar a vítima, porque eu acredito que isso não faz o mínimo de sentido, mas na verdade é trazer mesmo esse alerta, considerando que a gente sempre fala por aqui sobre a nossa relação com as redes sociais, como que as pessoas podem melhorar essa relação e quanto muitas vezes algumas coisas que as pessoas fazem nas redes sociais podem ter consequências negativas na vida da pessoa e ela nem percebe. Bom, o crime de stalker não é novo, né, gente? Ele não surgiu com as redes sociais. Ele sempre existiu stalker, na verdade. Eu lembro, inclusive, da minha infância e adolescência em assistir filmes de terror que envolviam esse crime, né? Envolviam stalkers. E o stalker, gente, ele é uma pessoa que tem um problema realmente, né? Ele tem um distúrbio, ele desenvolve uma obsessão por uma pessoa ou por um perfil de pessoas. E aí, assim, ele passa a perseguir essa pessoa e ele passa a ter essa atitude bem obsessiva em busca daquele objeto de desejo, né? E muitas vezes eles chegam a consequências drásticas. Nem sempre desencadeia com um crime, mas muitas vezes são realmente problemáticos e muitas pessoas desenvolvem até traumas depois que passam por esse tipo de situação. É realmente uma coisa muito séria. E o que é que tem acontecido hoje em dia, né? Gente, a relação das pessoas com as redes sociais tem sido um prato cheio para esse tipo de crime de stalker, principalmente porque as pessoas hoje em dia estão muito acostumadas a compartilhar muitas informações nas redes sociais. Como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, eu já fui uma pessoa de postar bastante sobre a minha vida, principalmente quando eu morava em outra cidade. E assim, eu era aquela pessoa que muitas vezes colocava localização, que postava a foto no lugar exatamente quando eu estava naquele lugar. Com o tempo eu fui diminuindo realmente a frequência, eu acho que eu fui ficando um pouco mais medrosa com o tempo. Inclusive depois que eu assisti aquela série Você, que tem no Netflix, se você não assistiu, vale muito a pena, que é bem preocupante, sabe, sobre essas questões de stalker mesmo. E o que acontece é que quando você tá ali, né, querendo postar e tudo mais, você nunca vai imaginar que aquela informação que você está colocando pode servir muitas vezes de insumo para alguém lhe fazer um mal. A gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente. A gente sempre vê as coisas acontecendo nos noticiários, a gente sempre vê os filmes sobre esses assuntos, mas no fim a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. E a verdade é que nós, mulheres, principalmente, somos muito vulneráveis a qualquer tipo de crime, né, gente? Existe aí estatísticas horríveis sobre feminicídio, sobre crimes cometidos contra mulheres, porque sim, nós somos mais suscetíveis a esse tipo de crime, sim, nós somos mais frágeis. Infelizmente, é isso que acontece. Então, é muito importante, principalmente para nós, mulheres, podermos nos defender desse tipo de situação. E para trazer um exemplo bem básico para vocês, há muito tempo atrás, quando eu ainda usava Instagram, eu vi um vídeo bem interessante sobre isso. Claro que era uma simulação de um caso, né, mas me fez refletir muito. A verdade é que no vídeo era mais ou menos assim, tinha uma mulher que estava no supermercado comprando um leite condensado. E aí, do nada, um homem que ela não conhece aborda ela e diz assim: oi, fulana, tudo bem? Ela olha para o homem, sem reconhecê-lo, obviamente, responde que está tudo bem, e aí ele pergunta: nossa, mas você está comprando leite condensado, mas o seu bebê tem APLV, né? Você já está usando esse tipo de produto à base de leite, tudo, e ela fica super surpresa e diz assim: não, eu estou comprando para alguma coisa na família e tudo. E aí ele pega e diz: ah, falando no seu filho, ele é muito lindo, ele fez 1 ano há pouco tempo, né? Nossa, a festa de aniversário dele foi muito linda. Aquela fantasia que vocês colocaram nele, a fantasia que os pais também usaram, ficou muito legal e tudo mais. E de repente esse homem começou a dar alguns detalhes da vida dessa mulher, sendo que ela não o conhecia, ela nunca o tinha visto, mas pelo fato de ela compartilhar tudo da vida dela e da vida da família dela, inclusive do filho pequeno, aquele homem sabia muitas informações pessoais dela. Então, talvez ele não fosse um stalker ou um criminoso, mas se ele fosse, ele poderia fazer alguma coisa contra ela,
contra o filho dela ou contra a família dela, porque ele tinha muitas informações sobre eles. E quando eu vi esse vídeo, realmente me deu esse alerta, sabe? De que, poxa vida, às vezes as pessoas nem percebem, mas elas podem estar sendo vítimas ou elas podem estar sendo acompanhadas por pessoas que não têm boas intenções em estar olhando ali o que você está fazendo, onde que você está, com quem que você está, em que momento da sua vida você vai estar fazendo determinada coisa, e muitas vezes em tempo real. E isso realmente é muito perigoso e a gente muitas vezes não se dá conta do perigo que a gente está correndo, gente. E é claro que nem sempre compartilhar uma ou outra coisa em tempo real da sua vida pode fazer com que alguém cometa um crime contra você, mas muitas vezes pode fazer com que você passe apenas por uma situação desagradável. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu e ele me disse que estava querendo sair do Instagram porque ele me disse que tinha uma tendência de ficar olhando onde que os amigos dele estavam para que ele fosse lá para ficar com os amigos dele. Por exemplo, se ele estava em casa lendo um livro, ele dava uma olhadinha no Instagram e ele via que os amigos dele tinham postado uma foto no bar tal, ele soltava o livro, saía de casa e ia lá para o bar para ficar junto com esses amigos dele, e sem os amigos chamarem, né? Sem os amigos falarem para ele que estavam naquele lugar. Só pelas redes sociais ele conseguia ver que os amigos estavam lá e ele ia. Então, assim, imagina se as pessoas que estão lá nesse restaurante ou nesse bar simplesmente não quisessem a companhia dele. Tá entendendo? O fato deles terem compartilhado a localização deles fez com que o meu amigo tivesse vontade de ir lá, fosse lá, mesmo sem ter sido convidado. Então, assim, às vezes não é só um crime, né? Mas é uma situação desagradável mesmo que a pessoa pode passar simplesmente porque compartilhou ali sua localização em tempo real. E assim, gente, eu não tô dizendo que a pessoa tem que agora ficar com medo, que nunca mais deve postar nada nas redes sociais, que deve excluir as redes sociais para sempre por conta disso e ficar desconfiando de todas as pessoas, de forma alguma. O meu objetivo com esse vídeo é apenas fazer com que as pessoas repensem algumas atitudes que elas têm com relação ao compartilhamento de informações nas redes sociais. E aí eu queria trazer aqui para vocês algumas formas que a gente pode fazer isso, mesmo continuando, né, mesmo estando ainda nas redes sociais, mesmo usando essa plataforma, você conseguir se resguardar e conseguir também evitar que as pessoas tenham acesso às suas informações em tempo real. A primeira coisa é justamente você postar coisas com a sua localização, sabe? Por exemplo, se você vai no restaurante tal, você posta lá o nome do restaurante com aquele pinozinho, sabe? Se você está na escola, você posta a localização da escola. Se você está no trabalho, se você está na praia, se você está numa balada, se você está no bar. Tem gente que todos os lugares que vai coloca a localização do lugar que está. E o pior, muitas vezes são locais rotineiros, né, corriqueiros, que a pessoa está lá todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, muitas pessoas postam a localização da academia que estão malhando todos os dias, exatamente na mesma hora em que a pessoa está lá na academia. A pessoa que está ali acompanhando sua vida e que pode criar uma obsessão com você, ela vai saber que todos os dias você está naquele local. Então, assim, não tem necessidade de você estar mostrando para as pessoas todos os lugares que você está e todos os lugares que você vai na sua vida. É muito desnecessário esse tipo de comportamento. O segundo ponto é postar em tempo real. Por exemplo, você vai para o aniversário de uma amiga em determinado restaurante. E aí você posta uma foto com a sua amiga dando os parabéns exatamente no restaurante, com a localização do restaurante e na hora que você está no restaurante. Ou seja, se uma pessoa ver aquela sua postagem e quiser ir encontrar você naquele momento, ela vai encontrar você lá porque você postou aquela foto em tempo real. Uma coisa que você pode fazer e que eu fazia muito quando eu tinha rede social, quando eu tinha Instagram e quando eu postava fotos, eu nunca postava uma foto em tempo real. Eu sempre postava uma foto depois que eu saía do lugar. Então, assim, se eu fosse para um aniversário de uma amiga num pôr do sol, né? Então eu ia chegar em casa, sei lá, umas 8 horas da noite, então eu postava a foto daquele aniversário umas 9 horas, umas 10 horas da noite, mas nunca postava uma foto exatamente naquele horário em que eu estava no local, principalmente para evitar que as pessoas soubessem que eu estava ali naquele momento. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é postar a foto quando as pessoas conseguem enxergar o local que você está. Por exemplo, você pode não colocar a localização e você pode não postar a
foto em tempo real. Mas se você postar a foto, por exemplo, com a logomarca do local onde você está, o nome do restaurante, o nome do bar, ou de repente, assim, o nome da academia que você malha, a pessoa também vai saber quais são os lugares que você frequenta. Então, você não precisa estar dizendo para as pessoas, mostrando para as pessoas onde que você está. Isso acontece com muita frequência, né? Às vezes as pessoas postam uma foto no lugar e elas tiram a foto exatamente numa parte em que a pessoa que vê a foto consegue ver exatamente qual é o local que ela está. Então, é muito importante também evitar de fazer isso, evitar de mostrar a logomarca do local onde você está, sabe? Para evitar que as pessoas também tenham aí esse rastreamento, né? Consigam rastrear quais lugares você anda na cidade. Outra coisa super importante é evitar de postar detalhes da sua rotina, principalmente se você tem uma rotina fixa, com todos os horários certinhos. Por exemplo, se você vai para a academia todos os dias, 5 horas da manhã até 6 horas da manhã, você não precisa passar essa informação nas suas redes sociais, porque se alguém quiser lhe fazer algum mal, ele vai saber exatamente qual é a rua que você anda e qual é o horário que você está andando naquela rua para ir em determinado local todo santo dia. E isso é importante, gente, não só para os adultos, mas principalmente para quem tem filhos. Eu tinha uma pessoa que eu acompanhava também nas redes sociais, na época que eu tinha Instagram, que ela tinha uma filha, que é aqui de Fortaleza, inclusive, e eu achava sempre assim muito absurdo o fato dela postar muito a rotina com a filha dela. Então ela postava tudo em tempo real e ela tipo postava foto levando a filha dela para a escola, a filha dela chegando na escola com o fardamento, mostrando qual é o fardamento da criança. Então as pessoas que não conheciam ela sabiam exatamente qual era a escola que a filha dela estudava, qual horário que a filha dela ia para a escola, qual horário que ela pegava a filha dela na escola. Então, assim, para a segurança das crianças e dos adolescentes, isso é muito importante, sabe? Você não dar detalhes da sua rotina, mas você também não dar detalhes das rotinas dos seus filhos, que são muito mais vulneráveis do que você. Porque uma criança de 5, 7 anos é infinitamente mais vulnerável do que um adulto. Então, não faz o mínimo de sentido de você compartilhar com pessoas desconhecidas a rotina dos seus filhos, gente. Não faz sentido. Outra coisa muito importante de você saber é ter muito cuidado com quem que tá te acompanhando nas redes sociais. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente porque um stalker, ele nem sempre é uma pessoa desconhecida. Muitas vezes pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa de um curso que você está fazendo, de repente um ex-namorado que não aceitou um término, ou talvez uma pessoa que era afim de você e você deu um fora e a pessoa está ali te stalkeando, esperando uma oportunidade de repente fazer alguma coisa. Então, muitas vezes você pode ter com pessoas conhecidas nas suas redes sociais e não tem noção de que aquelas pessoas podem estar te stalkeando. Então, o que é que você precisa fazer nesse caso? Você precisa ficar alerta para comportamentos estranhos. Por exemplo, uma pessoa que sempre aparece num lugar onde você está, que de repente começa a fazer as mesmas coisas que você, que de repente curte todas as suas fotos, comenta todas as suas fotos, ou de repente solta indiretas para você um pouco sem sentido. Então, você tem que ver se realmente a pessoa não tem um comportamento obsessivo com você. E, principalmente, cuidado com o seu ego. Muitas vezes, você tem ali aquela pessoa que está sempre comentando suas fotos, sempre curtindo, sempre vendo tudo, e você fica ali, nossa, que legal, aquela pessoa gosta de mim e tudo mais, e você fica com o ego lá em cima, e você simplesmente não sabe se aquela pessoa está printando tudo, se ela está fazendo um acompanhamento de tudo que você faz, se ela tem um comportamento obsessivo com relação a você, porque você está ali tão perdido no seu ego, feliz porque tem alguém que gosta de você, que muitas vezes você não consegue enxergar a realidade. E o mais importante, gente, é entender que não existe nenhum benefício real de você compartilhar 100% da sua vida nas redes sociais. Muitas vezes você pode estar sendo vítima, inclusive, de alguma pessoa que quer te roubar, entendeu? Que quer entrar na sua casa quando você não está lá, que quer, de repente, que sabe o quanto de dinheiro que você tem, sabe do seu estilo de vida, de repente, com o que você trabalha, então sabe que você tem ali uma grana e, de repente, se aproxima de ti para te aplicar um golpe, entendeu? Muitas dessas informações também podem ser obtidas por meio de postagem nas redes sociais. Então, é importante você ter essa consciência e ver que, de fato, não faz sentido. Você está ganhando dinheiro para isso? Você está sendo paga para mostrar a sua vida? Não está. Então, qual é o objetivo final? E lembre-se que muitas vezes é muito melhor
gente ter a vida em off, sabe? Muitas vezes é melhor você ter uma vida mais discreta realmente, sem que as pessoas precisem estar sabendo tudo que você está fazendo na sua vida, sabe? Acompanhando tudo da sua vida, sem nenhum objetivo final, e muitas vezes aí você está apenas se expondo a um perigo que você nem imagina que pode estar se expondo. E eu quero saber de você, se você concorda, se você discorda, se tem alguma coisa que você faz aí para evitar de as pessoas saberem tudo da sua vida, se você é uma pessoa que posta muito, que não posta, como que você lida com isso, se você tem alguns mecanismos aí para evitar esse tipo de coisa, eu realmente vou adorar saber. E também se você passou por alguma experiência já na sua vida, ou conhece alguém que passou por uma experiência de stalker, de alguém que te stalkeou alguém que você conhece, compartilha aqui com a gente, porque é importante para as pessoas que estão lendo os comentários, de repente, se resguardarem também, né, se protegerem de algumas situações que podem acontecer. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like para ajudar o canal a crescer. Também não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que realmente precisam ver esses vídeos, que realmente deveriam ter um pouco mais cuidado com as redes sociais. Qualquer comentário, qualquer compartilhamento, qualquer like é muito importante para ajudar o canal e fazer com que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. Se você não é inscrito aqui no canal, também não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.